Amados irmãos, a paz do Senhor aqui, Pastor Gedeon Júnior, e é uma alegria estarmos juntos. Chegamos a 1 Reis, capítulo 12. Quero agradecer a Deus por essa rica oportunidade da gente estar junto, crescendo e conhecendo a palavra de Deus. Quero agradecer minha pastora presidente, Loide Ramos, pelo privilégio de poder continuar com todo esse projeto maravilhoso. Agradecer o ministério pela confiança e agradecer nosso amado evangelista Jeuel, que de forma tão brilhante nos explanou do capítulo 1 até o capítulo 11, ou seja, exatamente metade deste grande livro que vai até o capítulo 22 e que trabalha com a monarquia em Israel. Se você parar e pensar, em 1 Reis, capítulo 11, você tem exatamente no último versículo dizendo que Salomão adormece, né? É uma figura de linguagem, né? Eufemismo, para diminuir os efeitos da palavra tão dolorosa morte, né? Na verdade, Salomão morreu, Salomão foi enterrado e seu filho Roboão o sucede. E aí, a partir de 1 Reis, capítulo 12, nós temos então o primeiro neto de Davi que chega ao trono. E este neto de Davi, talvez, eu creio que com certeza eu me filio, né? Exatamente a corrente de que Roboão era o filho mais velho de Salomão. Tem gente que pensa o contrário, mas sem nenhum problema. Roboão então chega ao trono como filho mais velho de Salomão. E em 1 Reis capítulo 12 diz assim, o versículo 1, e foi Roboão para Siquém, porque todo Israel se reuniu em Siquém para o fazerem rei. E sucedeu que Jeroboão, cuidado, não confunda, Roboão é o filho de Salomão, neto de Davi. Jeroboão é outro personagem importante que entra agora de forma definitiva nesta narrativa, mas que já foi objeto de análise inicial no capítulo 11 pelo querido evangelista Jeuel. Sucedeu que Jeroboão, filho de Nebate, achando-se ainda no Egito, para onde fugira de diante do rei Salomão, voltou do Egito, porque mandaram chamá-lo. E veio, pois, Jeroboão a toda a congregação de Israel e falaram a Roboão, dizendo, teu pai agravou o nosso jugo. Agora, pois, alivia tu a dura servidão do teu pai e o pesado jugo que nos impôs, e nós te serviremos. Muito bem. Roboão, segundo o versículo 5, responde da seguinte forma, e eles lhe disse, ide-vos até o terceiro dia, então voltai a mim, e o povo se foi. Sabiamente ele pede 3 dias para sentar, conversar, entender, discernir o que estava acontecendo, e aí daria uma solução em 3 dias. Amados irmãos, que interessante, né? Roboão parece um homem extremamente inteligente e astuto, né? Parece que acompanha literalmente seu pai na inteligência, na sabedoria. Tá, não tem como superar, porque Deus disse que ninguém superaria a Salomão, mas acompanha seu pai. Ele vai para Siquém, porque é em Siquém que ele seria reconhecido como rei por todo Israel. Siquém é essa cidade assim bem intrigante e fundamentalmente essencial nesses momentos grandes, né, da história de Israel. Se você parar e pensar, essa assembleia em Siquém, ela é estratégica. Por quê? Porque, vamos lá, é óbvio que Salomão já tinha deixado claro que Roboão deveria ser o próximo rei. Mas ainda era necessário, irmãos, que o povo confirmasse essa escolha e entrasse em aliança com Deus e com o seu agora novo rei. Se você parar e pensar,
Isso já havia sido feito quando Saul se tornou rei. E também quando Davi e Salomão foram coroados. Né? Quando Saul se tornou rei, em 1 Samuel 10, 17 em diante, você tem essa assembleia solene do povo dizendo, sim, vamos obedecer a Saul. Davi, e a mesma coisa, Salomão, quando foram coroados, Davi em 2 Samuel, capítulo 2, versículo 4, e Salomão, eu creio que 2 Samuel 5 e 1, com certeza 1 Reis 1 e 28. 1 Reis 1 e 28. O povo se reuniu para simplesmente dizer sim, nós queremos você, nós ratificamos a escolha de Deus e vamos em frente. Então o que acontece? Roboão e os seus oficiais escolhem Siquém como local de encontro. Só que para lá também foi Jeroboão, aquele grande general que fugiu de Salomão. Eita, pastor, onde é que está isso? No áudio passado. Pode pegar o áudio passado e ouvir, você vai ter tudinho direitinho. E, obviamente, todas as tribos do norte compareceram. Jeroboão, e esse personagem novo, né? Ele estava voltando do asilo. Ele era um líder reconhecido no meio das 10 tribos ali do norte, e Roboão sabia que esse homem era seu inimigo. Sim, foi inimigo do seu pai, vai ser inimigo dele. Mas Roboão é inteligente. Roboão não ousou opor-se a ele abertamente e imediatamente, pois não desejava uma intriga com o povo naquele momento. Sem dúvida, pense comigo, Roboão foi muito inteligente. Muito inteligente. Será que Roboão sabia da profecia do profeta Aías, que tinha dito que Deus rasgaria o governo no filho de Salomão e que Jeroboão governaria sobre o reino do norte? Não sei, eu não sei. Será que Roboão já sabia de tudo que tinha acontecido em 1 Reis capítulo 11? Não sei. Mas, vamos ser francos, a atitude dele aqui, de simplesmente, ao ouvir Jeroboão como um porta-voz das tribos do norte pedindo, diminui os impostos, diminui o jugo, alivia a servidão do teu pai, porque a gente não aguenta mais pagar o que teu pai mandou, alivia. Com certeza fez com que Roboão pensasse um pouco mais, fosse discernir e digerir exatamente aquele pedido. E, pessoalmente, eu creio que ele sabia do que aconteceu em 1 Reis 11, ele sabia que simplesmente teve o profeta falou, e que isso ia acontecer nos dias do descendente de Salomão. Eu creio que Roboão sabia. Então, por certo, eu acredito que ele tinha noção. Mas, se você parar e pensar, ele, como nós veremos no continuar de todo esse momento, ele de forma muito inteligente, ele diz, espera um pouco, só que depois quando ele se encontra para dar a resposta, que vem a partir do versículo 6, ele coloca a mão pelas pernas e ele toma uma decisão desastrosa. Era uma característica interessante essa de Roboão, sabia? O filho de Salomão, um neto de Davi. Ele foi marcado, nós vamos estudar isso, por decisões muito importantes, por decisões relevantes, mas a maioria das decisões dele foram, meu Deus do céu, foram absolutamente dolorosas. Agora vamos lá. Voltando a ligar Roboão a Siquém. Se você parar e pensar, por que essa reunião é em Siquém? Porque
Siquém foi escolhida por Roboão. Sim, com certeza. Essa reunião importantíssima foi feita em Siquém, e isso denota mais uma característica de inteligência deste jovem rei que estava subindo ao cobiçado trono de Israel. Vamos lá, Siquém ficava aproximadamente 64 quilômetros ao norte de Jerusalém. Ok. Então, você sobe ali e chega a Siquém. Era uma boa cidade, era uma cidade central para uma reunião desse tipo. Até porque ela era localizada em Manassés, e isso vai agradar com certeza as tribos do norte. Ali estava o túmulo de José, tá entendendo? Se você abrir Josué 24:32, lá estava o túmulo de José. O tabernáculo tinha ficado ali em Siló, na tribo de Efraim, e o profeta Samuel, que era ainda uma grande referência, um nome muito grande, mesmo tendo morrido vários anos antes desse acontecimento, era daquela região, era da região montanhosa de Efraim. Vamos lá, deixa eu tentar te recordar um pouco mais sobre Siquém. Se você parar para pensar, for lá para Gênesis 12:6, você se lembra? Abraão, que era pai do povo de Israel, havia estado em Siquém. Jacó também tinha passado por lá. Está em Gênesis 33:18. Josué havia confirmado a aliança de Israel neste lugar. Josué capítulo 24. Tudo aquilo de fantástico que ocorreu no último capítulo de Josué foi em Siquém. Vamos lá. Era uma cidade paradigmática. Siquém era uma cidade grande em importância histórica e de fundamento espiritual para a fé do povo de Israel. Então é óbvio, uma cidade como essa ia alegrar bastante as tribos do norte. Roboão não era bobo, não. Roboão sabia que seu pai enfrentava problemas com as 10 tribos do Reino do Norte. Não foi à toa que ele escolheu a cidade lá para fazer graça, não é verdade? Marketing, puro marketing. Inteligente o menino. Vamos lá. Pense em Efraim e Manassés, os dois descendentes de José, que desde a época dos juízes, você se lembra? Eles se consideravam as principais tribos de Israel. E se você parar e pensar, Efraim e Manassés, eles abertamente tinham ressentimentos com os líderes de Judá. Nós ainda vamos estudar o Salmo 78, mas se você quiser dar uma lidinha no Salmo 78, para esse áudio agora e ler o versículo 60 até o 67, você vai ver, é um povo que tinha um certo ressentimento com o povo aqui de baixo. Então, lideravam praticamente as tribos do norte e tinham um ressentimento com o povo aqui de baixo. E vamos lá. Tanto é que Davi, inteligentemente, ele já no seu retorno havia recebido de braços abertos, voluntários de Efraim, de Manassés, em seu grupo de guerreiros. Dá uma olhadinha. Depois em 1º livro de Crônicas, capítulo 12, versículo 30 e 31. Agora, durante todos esses anos, essas duas tribos sempre lançavam divisão e discórdia na terra, porque não gostavam da liderança de quem? De Judá. Se você pegar Juízes 8, versículo 1, e Juízes 12, versículo 1, você vai ver exatamente isso. Então, quem é Roboão? Rapaz, Roboão é filho de Salomão, não é bobinho, não. Roboão é garoto esperto e ele simplesmente chegou à conclusão: vou ser coroado em Siquém, porque tem toda uma tradição espiritual fantástica ali. E uma coroação em Siquém, vamos ser francos, seria um passo em direção à paz. Um passo em direção à união entre o norte e sul.
quando infelizmente nós veremos amanhã que na verdade o que aconteceu foi exatamente o oposto. Rasgou tudo, quebrou tudo dessa reunião, saiu o reino dividido. É doloroso, né? É doloroso. Então, vamos olhar agora um pouquinho mais para Roboão, porque se você parar e pensar até o versículo 5, ele é alguém muito inteligente. A escolha de Siquém não foi à toa. Quando ele simplesmente vê Jeroboão chegando como porta-voz das 10 tribos, ele tem Jeroboão como seu inimigo e ele não mata Jeroboão naquele momento, não é por falta de general não, meu amigo. Ele tem os melhores homens de guerra à sua disposição, que vieram desde Davi, acompanhando Salomão e agora estão na mão dele. Ele é estratégico, ele não mata Jeroboão, ao contrário, ele senta com Jeroboão, ele ouve Jeroboão, ele tem calma. E que homem inteligente. Já imaginou se ele escuta o pedido? Esse povo tinha se tornado um só, e ele tinha governado como nunca. Talvez a grande profecia de Aías tivesse cumprido em outro descendente, mas Deus é Deus. Irmãos, Deus quando fala, Deus fala e Deus cumpre a sua palavra. Mesmo que seja absolutamente contrária a nós, Ele cumpre a sua palavra. Quem é Roboão? Bem, Roboão é filho de Salomão, né, pastor? Sim, mas vamos lá. Se você pegar, de acordo com 1 Reis, capítulo 14, que a gente ainda vai chegar, porque estamos no 12, versículo 21, Roboão tinha 41 anos de idade quando começou a reinar. Então, faz o cálculo comigo. Se Roboão tinha 41 anos de idade quando começou a reinar, e se Salomão reinou durante 40 anos, isso significa que Roboão nasceu 1 ano antes de Salomão subir no trono. Você entendeu o cálculo? Vamos de novo, devagarzinho, vamos lá. 1 Reis, capítulo 14, versículo 21, diz que Roboão estava com 41 anos de idade quando começou a reinar. Agora vamos lá. Quantos anos Salomão reinou? Salomão reinou 40 anos. Se você se recorda, Saul, o primeiro rei, reinou 40 anos. Davi, o segundo rei, 40 anos. Salomão, 40 anos. Agora, se Roboão chegou ao trono aos 41 anos de idade e o seu pai reinou 40 anos, então Roboão tinha 1 ano quando Salomão chegou ao trono. Então, ele já é filho de rei, né? Ele já é filho de rei. Ele nasce 1 ano antes de Salomão subir ao trono. E é interessante que o mesmo texto que nos diz tudo isso, ele também diz que a mãe de Roboão era uma mulher amonita chamada Naamá, que significa que a princesa egípcia com a qual Salomão se casou não era a sua primeira esposa estrangeira. Não era, porque Naamá já ali estava. Davi, pai de Salomão, irmãos, havia se casado com uma princesa de Gesur, lá da nação da Síria, e essa esposa lhe deu um filho chamado Absalão. Se lembra disso? Sem dúvida, foi uma jogada política da parte de Davi, de modo que talvez o casamento de Salomão com uma mulher amonita não perturbou Davi em sua velhice. Segundo o texto lá do capítulo 14, né, 1 Reis 14, 21, assim diz, Naamá era o nome da sua mãe. E tem uma vírgula e diz, era ela amonita, indicando que ela ocupava uma posição eminente em relação
as outras mulheres da corte. E isso incluía esposas e concubinas de Salomão, e olha que Salomão teve muitas esposas e muitas concubinas, né? 700 e pancada, 300 e tantas concubinas, meu Deus do céu. Era um menino assim, com problemas que, meu Deus do céu. Bem, voltando à palavra de Deus. Então, se você parar e pensar, mesmo com todo o destaque que deu Salomão para sua mulher egípcia, criando aquele palácio fantástico só para ela, para simplesmente talvez acalmar politicamente e ter um tratado fundamental de segurança ali com o Egito, como Joel falou, e você pode acompanhar isso nos áudios anteriores, na hora de subir no trono, quem sobe é o filho da Amonita, Naamã. Sim, Amonita. E, amados irmãos, vamos ser francos. Interessante, né, como o avô erra e do erro vem Absalão, porque casa com mulher que a palavra de Deus diz que não era para casar. Aí o pai simplesmente erra e aí gera simplesmente Salomão. Tudo bem que Salomão já não estava mais errado, Davi já tinha sido perdoado, mas Betseba não era para Davi. Betseba era a esposa de Urias, o Eteu, né? E aí o que acontece? Aí não tem problema, né? Aí Salomão, nessa mesma tendência, nessa mesma pegada, sem nenhum problema, né? Ele simplesmente, para não ter problema com Amon, né? Os amonitas, ele se casa com Naamã e ele tem esse filho, Roboão. Sim, aqui está esse garoto agora, regendo todo o reino de uma das principais potências econômicas, sociais, políticas do tempo em que ele subiu ao trono. E ele é muito inteligente até o versículo número 5. Ele escolhe uma cidade estratégica, ele não ataca de cara seu inimigo, ele diz, me deem 3 dias, eu vou conversar com quem eu tenho que conversar e depois vocês voltem e a gente conversa. Mas lembre-se, Roboão ouviu de Jeroboão, versículo 4, teu pai agravou o nosso jugo. Agora, pois, alivia a dura servidão de teu pai e o pesado jugo que nos impôs, e nós te serviremos. Se você está ouvindo esse texto, e se você quiser literalmente entender o que é o pesado jugo que Salomão colocou sobre todo esse povo, então, por gentileza, escute os áudios anteriores, desde o capítulo 2, 3, 4, 5, e você vai ver que Salomão não brincou em serviço. Você vai ver que Salomão simplesmente botou para quebrar em matéria econômica, porque para que ele simplesmente governasse e estivesse à altura do que ele queria, né? Toda a administração dele, meu Deus do céu, ele expoliou mesmo, e ele praticamente escravizou, e Israel não aguentava mais pagar impostos. E esse menino que sobe ao trono, e que está no trono principal daquele momento histórico, da maior potência naquele momento, e esse menino simplesmente tem a chance de continuar trabalhando de forma muito inteligente. Ou então, colocar o pé entre as pernas, a mão entre as pernas e tomar uma posição arrogante e jogar tudo no lixo.
A continuação dessa história continua amanhã, porque simplesmente já passou 25 minutos. E eu te agradeço por esses 25 minutos que estivemos juntos. Um grande beijo no seu coração. E amanhã vamos continuar vendo esse homem maravilhoso, que hoje nos trouxe tantas referências positivas, né? Afinal de contas, os seus primeiros atos enquanto futuro rei foram muito sensatos, né? Mas vamos ver se ele amanhã continua sendo o que até agora ele é. Para você um grande beijo, um grande abraço. Hoje é quarta-feira, né? Hoje temos estudo da Palavra de Deus. E eu te espero à noite para a gente aqui. A gente conversa rapidinho. Mas na quarta-feira à noite a gente aprofunda de forma muito grande tudo aquilo que está na Palavra de Deus, principalmente esse momento histórico. Então um grande beijo, um grande abraço. Que o Senhor abençoe o teu dia como nunca. E até amanhã, na gloriosa paz do Senhor Jesus.